carinho reparador. Aliás, a única coisa que pode reparar a gente é o amor e o carinho, né? A violência não repara, ela destrói, né? Parece óbvio a frase, mas às vezes a gente não para pensar. E, finalmente, Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias e, durante 7 noites consecutivas, visitamos Zulmira em companhia do nosso orientador, a fim de auxiliar o soerguimento dela. Porque agora a Zulmira não estava mais com a influência perniciosa da Odila. Mas é claro que ela perdeu o fluido vital, a gente sabe, houve um processo ali de obsessão muito severo. É claro que Zulmira não está maravilhosamente bem. Ela vai precisar de um tempo para repor essas energias, reequilibrar o físico, reequilibrar o emocional. Não é uma coisa tão simples. Uma obsessão, quando chega àquele ponto ali, é como se a recuperação equivale à recuperação de uma doença de longo percurso, né? De longa data. Então, ela vai necessitar disso também. Mas vamos ver o que está acontecendo com a Zulmira, né? Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarence observou prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo, reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Confiamos, no entanto, a própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. Olha só, ela não está bem, a Zulmira agora vai ser a Odila que vai ajudar ela, né? É a reparação. À medida que se lhe restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro, que é Odila, aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Então, a Odila antes quase matou a Zulmira, né? Agora, o que a Odila vai fazer? Vai restituir ela. A saúde, o bem-estar, o equilíbrio. É a vida nos dando oportunidade para a gente fazer tudo diferente. Todos os dias, a vida nos dá uma oportunidade para fazermos diferente. A gente faz se quiser. E a gente vai ver o amparo da Odila, como vai ser de suma importância no tratamento da Zulmira, e a que ponto vai chegar esse tratamento. Muito bem, a Odila estava lá, né, numa casa de recuperação, e, enfim, vamos ver como é que está. No aposento claro e florido do santuário de recuperação, em que Odila se localizava, aguardava-nos a instrutora junto dela. O pai de Júlio, que seguia menos consciente ao nosso lado, porque eles, em desdobramentos, né, levaram o Amaro lá. Em reconhecendo a presença da mulher que amava, porque ele amava ela, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe era possível, em tais circunstâncias, e exclamou enlevado, Odila, Odila. Porque o Amaro, provavelmente o casamento dele, pelo que a gente está vendo aqui, com a Odila, era de amor, né? Tinha mais afinidades, né? Já com a Zulmira era um casamento mais expiatório. É o que a gente vê. Mas aí a gente vai começar a ir tecendo as coisas, né? Vamos lá. Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida: farto de quê? Por que ele estava farto, né? Sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo. Aí ele vai falar como se a Odila não soubesse, né? Casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei nem de longe chega a teus pés. Fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar. Então, é um casamento expiatório mesmo, que a gente vê que é. Sim, Amário, compreendo. Também eu, olha só, já é a Odila modificada. A Odila modificada. Sim, Amaro, compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, hoje, reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Então, ela já recebeu alguns esclarecimentos que ela não estava ali de gaiato no navio, né? Por que havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em venenoso fel? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Então, ela já está caminhando para a questão da renúncia, né? É não aquele amor mais possessivo. Não temos sabido cultivar o amor, que é o sacrifício na terra para a edificação de nosso paraíso espiritual. Temos exigido quando devemos dar,
dilacerado, quando nos cabe recompor. Então, ela já está começando a sair daquele circuito do ciúmes, que quer tudo só para si, que acha que só ela merece a felicidade. Então, ela já está achando, já está tendo um outro tipo de pensamento. Amaro, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie, e atendê-la é indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos. Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, ó, ela confessa, atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir, reviver. Então, a Zulmira já começa a sair daquele ciúme e começa a entender que nós não somos criaturas autossuficientes. Porque, principalmente nesse momento em que o mundo está vivendo, né, há uma crença muito arraigada na sociedade como um todo, de que nós somos pessoas autossuficientes, mas nós não somos. Nós precisamos uns dos outros. A lei de Deus é a lei de fraternidade e de união. A gente pode achar que sozinha a gente dá conta de tudo, mas isso é uma utopia e já começa uma utopia com coisas simples da vida. Para a gente estar aqui essa noite, precisamos de alguém que inventasse a internet, o computador, que fizesse uma roupa, que fizesse um óculos, entendeu? Que plantasse a comida que a gente come. Estou dando os exemplos assim dos mais corriqueiros. Mas o ser humano ainda tende a achar e caminhar para uma autossuficiência. Então, a Odila está despertando que não existe autossuficiência. Se ela começar agora a trabalhar para a reconstrução e harmonia do lar do Amaro, o Amaro vai ter mais sossego, mais paz, ela vai ter mais sossego e mais paz, e ela vai ver os filhos dela com mais sossego e paz, e quanta coisa boa vai poder acontecer. Quando ela sair, né, que ela está saindo desse pensamento de autossuficiência, que é o egoísmo, que é o orgulho, que o ciúme nos projeta. Nesse instante, Clarence abeirou-se do ferroviário e, tocando-lhe a fronte com a destra, ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por eles contraídas. Lembra? Olha o Mário Esteves, que hoje, né, é um enfermeiro, né? O caso deles, né, com a Zulmira, ó, olha o caso deles, né, de adultério com a Zulmira, com a Lina Flores, e vai por aí afora, né? Aí tem o Júlio, tem o Amaro, tem tudo mais. Lembra que o Amaro também teve um envolvimento com ela? E depois ele fugiu, saiu da guerra, voltou para o Brasil e casou? Foi? Para todo mundo? Eu estou falando certo, gente? Que vocês sabem que eu troco as coisas de vez em quando, né? Personagem, eu sou ótima. Então, vamos lá, acorda aí, né? Começou a lembrar ele que ele tem uma dívida com a Lina. Ele tem uma dívida, né? Assim como o Júlio também tem. Ele também, que eu não botei aqui, acabei esquecendo. Mas ele também, o Amaro, que era o Armando, lembra? Também. Depois se separa e vai embora. Ele volta para o Brasil. Não sei se vocês lembram isso. Aham, a Edith está aqui dizendo que sim. Então vamos lá. Quem será que é a Odila? Até agora a gente não sabe. Há breves instantes achávamos-nos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para conversações a sós. Porque aí, em dado momento do diálogo, o Clarence, como a irmã Clara, achou melhor, depois das preliminares com eles, da conversa, de tudo mais, que os dois tivessem uma conversa a sós, como marido e mulher que foram, né? Notamos que a orientadora se preocupava em deixá-los entregues um ao outro, para mais seguro ajuste espiritual. Enquanto ambos se recolhiam a confortadoras confidências, distanciamos-nos de algum modo, admirando a beleza da noite. Então, olha só, a conversa que o Amaro está tendo lá no plano espiritual com a Odila, conversa mais particular, né, que está relacionado a duas almas que provavelmente, né, foram marido e mulheres em algumas vidas, provavelmente, né, porque eles não se amam por um acaso, isso aí é fruto de muitas vivências. A gente não sabe o que está se passando ali, mas a gente sabe que quando o Amaro volta para o corpo, muda tudo, muda tudo. O que será que um não consolou o outro, que não prometeu, que não conversou, que não
né? Olha, aguenta firme, eu também vou te ajudar. Enfim, a gente não sabe. Mas que a conversa ali foi profunda, foi. Porque a mudança do Amaro foi de água para vinho. Concordam? Vamos ver, não sei se vocês estão lembrados, se vocês lembram do capítulo. Irmã Clara, né, agora já voltando um pouquinho para a Irmã Clara, até voltar para ele, fascinava-nos com a sua palavra brilhante, com simplicidade encantadora, comentava suas viagens a outras esferas de trabalho. Esse espírito é um espírito qualquer. Há outras esferas de trabalho, provavelmente esferas superiores àquela ali, né? Ela não é um espírito qualquer. A Irmã Clara não é, né? E há outras esferas de trabalho e realização, exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai espiritual, do Pai celestial. Então, veja bem, essas esferas não eram esferas próximas da Terra, porque se ela vinha narrando sempre, exaltando o amor e a sabedoria do Pai, não era uma esfera qualquer que ela ia visitar para fazer cursos, vocês concordam, né? A gente não sabe onde era, mas a gente deduz pela narrativa. Por largo tempo, embevecidos, permutávamos impressões acerca da excelsitude da vida que se nos revela sempre mais surpreendente e mais bela em cada plano da criação. Quanto mais altos são os planos existenciais, mais belos, né? E aí a Odila de novo. Irmã Clara guardou a pupila nos braços e as duas seguiram-nos a romagem de volta. Em casa, Amaro despediu-se-nos de nós, risonho e calmo, quer dizer, a conversa foi muito produtiva entre ele e a Odila, a gente não sabe o que eles conversaram. Dispunhamos-nos à retirada quando a instrutora nos advertiu. Esperemos. Odila retomará hoje a tarefa. O relógio marcava 6 da manhã. A maneira de colegial em dia de prova, a transfigurada mãezinha de Júlio fitava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, descerrando os olhos com excelentes disposição. A conversa foi muito legal ali, pode crer. A gente não sabe o que foi, mas foi muito boa a conversa, né? Provavelmente um ou outro se consolou e se fortaleceu, falando do amor entre eles, mas da obrigação que cada um tinha com aqueles personagens ali. Com certeza foi essa a conversa, né? Foi profunda. Foi então que Odila o enlaçou carinhosamente e exclamou: vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera por nosso amor. Então, o que foi que eles conversaram? Foi muita coisa linda entre eles, né? Provavelmente essa conversa foi alto nível, foi uma conversa em alto nível do amor, né? Do quanto que o amor salva, do quanto que o amor recupera, do quanto que o bem vale a pena, e do quanto que o amor deles podia suportar tudo isso, que não precisava botar o ingrediente do ciúme para provar que o amor entre eles era verdadeiro. A conversa deve ter sido muito boa, muito produtiva, a gente deduz, né? A gente não sabe o que é, mas a gente fica conjecturando, né? Eu fiquei ali conjecturando que com certeza a conversa foi muito madura entre eles. E ambos se reconfortaram e viram que eles se amam de verdade, não há necessidade do ciúme, né? Pode falar, Célia. É isso que você falou. A conversa deve ter sido muito boa, porque ali existia amor, não é? Exato. O amor, ele pairava ali entre os dois. O casamento foi por amor, né? A separação foi por um motivo mais forte. Sim. Quer dizer, então, onde existe o amor, né? Que nem Jesus nos ensinou, né? Existe tudo, né? Tudo de bom. Por e isso nós que eu acho temos que aprender ainda muito. Muito. A conversa entre eles, que eu tenho certeza que foi uma conversa muito madura, né? Conversa que nós aqui somos adultos, nós sabemos disso, né? Foi uma conversa muito séria, de verdade, de coração, sabendo que o amor não vai se desmanchar por causa disso, porque ele desposou uma outra companheira no momento de sufoco que talvez ele não soubesse o que ele ia fazer com os filhos exatamente, como ele poderia educar exatamente. Talvez ele temia isso muito como pai. Será que ele não se sentia suficientemente pai e mãe? E talvez ele precisasse da companheira, né? E às vezes a conversa rolou muito também nesse sentido, e com certeza eles vão acabar olhando para a Zulmira como uma grande irmã, que a gente vai ver isso pela frente, né? Isso é que é bacana do amor, né? O amor vale a pena, e é uma conversa muito madura, com certeza. Então, gente, esses 2 capítulos são mais assim,
mais emocionais, né, da gente poder compreender a extensão do amor, a gente que veio de um amor instintivo, ainda paira no amor sensações, que é o amor de troca, de barganha, de condições, mas que já experiencia ou experimenta em muitos momentos da vida um amor incondicional. Porque a gente ainda está nesses 3 pontos do amor, mas com certeza o nosso amor já não é mais tão instintivo, ele tem momentos que ainda tem um pouco de instinto. A gente pode dizer que talvez o nosso amor ainda seja muito de condição, mas instintivo eu não quero crer aqui entre nós, né? Um amor de condições que caminha fortemente no sentido e na direção de um amor sem condições nenhuma, em que a gente não cobra do outro, a gente não acha que o outro é nosso objeto, é nossa propriedade, a gente tem que caminhar para lá. É difícil? Claro que é. Né? Aqui não tem nenhuma criança, todos nós aqui somos adultos, sabemos que isso é difícil. Mas é para lá que o nosso amor tem que caminhar. Até para a gente se tornar livre e deixar que as pessoas também possam ser aquilo que elas dão conta de ser. É doído, muitas vezes, nessa passagem do amor de condição para o amor incondicional, com certeza tem muitas lágrimas até a conquista do amor incondicional. Mas é necessário a gente passar por esse amor. É necessário a gente chegar a esse amor libertador, que é o amor sem condições. Que as grandes almas que vieram aqui na Terra nos ensinaram, como uma Alcione, no livro de Renúncia, como uma Lívia, e vai por aí afora, né? Espíritos que nos mostraram outra forma de amar, né? E é essa a mensagem dessa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Mestre, continue sempre entre nós, nos amparando e nos envolvendo. E uma boa semana. E caso vocês tenham alguma pergunta, alguma colocação, eu estou à disposição, que a gente ainda tem aqui uns minutos, tá bom? Eu vou falar eu a última vez. Não, pode falar à vontade. E depois tem gente que não faz prece e não vê o valor da prece que essa menina Evelina, né, fez. Olha que de arrastão, o que ela trouxe. A bondade veio arrastando a bondade divina aí por causa da prece dela e acolheu tantos corações. Uma prece. Muito bem lembrado, porque esse livro começa com a prece da Evelina, que pede pela família. Olha quantos benefícios a prece da Evelina está fazendo. Quando a gente faz aquela prece sentida, do fundo do coração, honesta, sincera, né? Tem tudo de bom, né? Que a gente aprenda a orar mais. Isso.